me ouvindo ou esteja travando, vocês me avisam. Podem usar o áudio se quiserem também, não precisa ser só pelas mensagens. Nós não somos muitas, então a gente pode, vocês fiquem à vontade para me interromper por áudio também. Bom, o assunto de hoje é a regra de 3 composta. A regra de 3 é um dos assuntos que quase que com certeza vão estar nas provas do Enem. Estavam em todas as últimas edições, ou quase todas. E não tem muita teoria a respeito. Quanto à regra de 3, a gente tem que focar na prática, no treinamento, resolver o maior número de exercícios possíveis. A gente vai fazer alguns juntas hoje, e aí depois disso é interessante que vocês pratiquem bastante. Sugiro também que agora, durante a aula, vocês peguem o rascunho para a gente ir desenvolvendo junto esses exercícios também. Bem, então, a regra de 3 composta, ela é uma forma de relacionar mais de 2 grandezas. E essas grandezas, elas vão estar relacionadas direta ou inversamente proporcionais. Uma grandeza, vocês viram isso na regra de 3 simples, é qualquer coisa que possa ser medida. Então, aqui a gente vai descobrir, então, uma incógnita, uma grandeza desconhecida, através da relação dela com mais de uma outra grandeza. Ou seja, a gente vai ter três grandezas, uma incógnita, 3 variáveis, que eu coloquei aqui como x, y e z. Bom, como eu comentei, essas grandezas, elas podem estar relacionadas de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Se ela for diretamente proporcional, quando a gente supõe o crescimento de uma dessas grandezas e a outra grandeza a qual ela está sendo comparada também cresce, quer dizer, então, que elas são diretamente proporcionais. Por exemplo, se eu tenho uma impressora imprimindo folhetos, quanto maior o número de horas que essa impressora trabalhar, então, o número de horas é uma grandeza, maior será a quantidade de folhetos impressos, ou seja, ela é a quantidade de folhetos impressos, o número de folhetos é uma grandeza diretamente proporcional. Agora, quando essas grandezas são inversamente proporcionais, quando há o crescimento de uma delas, há a diminuição de uma outra. Por exemplo, se uma pessoa está construindo uma casa e essa pessoa trabalha por 2 horas por dia. Se eu colocar mais uma pessoa e as 2 pessoas trabalharem por 2 horas por dia, quando eu estou aumentando a minha grandeza, que é o número de pessoas, eu estou diminuindo a minha grandeza, que é o número de horas. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. Uma forma de representar isso, então, é as tabelas. As tabelas, elas são muito utilizadas para se entender a relação entre as grandezas que estão num problema. E quem vai me dizer se elas diretamente ou inversamente proporcionais é a interpretação física desse problema. Aqui está, por exemplo, um número que... uma tabela parecida com o exemplo que eu citei anteriormente. A gente costuma colocar essas flechinhas para indicar o crescimento das grandezas. Eu vou comparar a grandeza que eu desejo encontrar, que aqui é o número de horas trabalhadas, com uma grandeza de cada vez. Ou seja, primeiramente eu ignoro essa coluna à direita, então eu comparo as minhas horas trabalhadas com o meu número de funcionários. Se eu diminuo o número de horas trabalhadas, se eu vou trabalhar menos horas em uma tarefa qualquer, isso significa que eu também vou diminuir o número de funcionários. Eu quero ressaltar aqui que não necessariamente as grandezas colocadas aqui na tabela vão diminuir. É a interpretação do problema. Eu poderia ter aqui 3 funcionários e depois 5. Se eu diminuir o número de horas, eu vou continuar diminuindo o número de funcionários. Mas isso vai ficar mais claro. Vão ter algumas situações assim durante os exercícios que a gente vai resolver. Então, quando as 2 flechinhas elas estão apontando para o mesmo lado, ou seja, as minhas 2 grandezas estão diminuindo, significa que elas são diretamente proporcionais. Agora, se eu comparar a minha coluna do meio apenas com a minha coluna da direita, ou seja,
Se eu diminuo o número de horas trabalhadas, se eu estou trabalhando menos horas por dia, isso significa que o número de dias que eu vou trabalhar vai ter que aumentar. Se eu estou considerando apenas essas duas grandezas, eu esqueço o número de funcionários. Ou seja, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Uma flechinha em cada direção. Ou seja, quando uma diminui, a outra aumenta. Novamente, isso é com a interpretação do problema, não necessariamente os números da tabela estão diminuindo ou aumentando na mesma direção das setas. Bom, os problemas que envolvem uma regra de três composta, eles geralmente são resolvidos em três etapas. Primeiro, a gente identifica as grandezas no problema e agrupa essas grandezas de forma que as mesmas grandezas estejam na mesma coluna e que as linhas sejam a comparação entre elas. Depois de montada essa tabela, então de identificada essas grandezas, a gente vai ver se essa relação é direta ou inversamente proporcional. Para isso, a gente vai pegar uma das colunas, mas geralmente é mais fácil trabalhar com aquela onde está a nossa incógnita, que a gente deseja conhecer, e vai atribuir uma direção para ela indiferente, se for diminuindo ou aumentando, e a gente vai comparar, então, essa grandeza com essa coluna com as outras colunas. A gente vai ver o que acontece com as grandezas quando o meu X, quando a minha coluna, onde está a minha incógnita, se comporta de tal forma, diminuindo ou aumentando. Por fim, a gente escreve essas grandezas nessa relação de proporção. Então, aqui nesse lado da igualdade vai estar a coluna na qual eu atribuí a direção, e desse outro lado as colunas que estão sendo comparadas a ela. Tudo isso vai ficar mais claro agora quando a gente vai ver alguns exercícios. Bom, então, no primeiro exercício bem simples, só para a gente aplicar esses conceitos. Imagine que para construir uma casa, um pedreiro leva 30 dias, trabalhando 15 horas diárias. Quantos dias são necessários para construir essa casa se 5 pedreiros trabalharem simultaneamente durante 10 horas diárias? Quais são as minhas variáveis, as minhas grandezas nesse problema? Eu tenho o número de pedreiros, o número de horas trabalhadas e o número de dias. Então, eu vou montar uma tabela com essas três grandezas: número de pedreiros, número de horas e número de dias. Então, vamos seguindo aqui, então, para essa tabela. Meu número de pedreiros. Inicialmente, eu tinha um pedreiro que estava trabalhando 15 horas por dia e ele levava, então, 30 dias para construir uma casa. O que eu quero saber agora? Eu quero saber quantos dias eu vou levar. Então, X é a minha nota. Caso eu tenha 5 pedreiros trabalhando horas por dia e não mais 15 horas por dia. Então, eu vou primeiro atribuir uma direção aqui para a minha coluna onde está a minha variável X. Eu escolhi que a minha coluna de dias está diminuindo, ou seja, o meu número de dias está diminuindo. Essa aqui é a coluna que vai determinar porque ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, a primeira coisa que eu faço, eu escrevo aqui, então, no lado da igualdade, onde está sozinho, onde o termo está sozinho, 30 dividido por X, meu número de dias, o número de dias que vão ser trabalhados. Bom, eu quero descobrir esse X. Eu vou fazer essa relação de proporcionalidade, então, com o número de pedreiros e o número de horas, de acordo com o comportamento dessas grandezas. Se eu estou trabalhando em uma obra e eu diminuo o número de dias, eu vou primeiro analisar apenas essas duas colunas, a do meio e a da direita. Se eu diminuo o número de dias e eu preciso terminar essa obra, o que é necessário que eu faça com o número de horas? Eu preciso aumentar o número de horas. Ou seja, quando diminui o número de dias, aumenta o número de horas a serem trabalhadas para que a obra seja concluída. Bom, agora, então, o que eu tenho aqui é uma relação inversamente proporcional.
Então, se ela é inversamente proporcional, quer dizer que o meu 30 e o meu 15, que estão aqui na mesma linha, eles não são diretamente proporcionais, eles são inversamente proporcionais. Então, eu vou escrever isso aqui na forma de uma fração, porém, inversamente proporcional. O 10 é que vai estar relacionado ao 30 e o 15 é que vai estar relacionado ao x. Ou seja, quando a setinha está na direção contrária, a minha fração também vai ser contrária à que eu escrevi anteriormente. Então, isso vai ser igual a 10 dividido por 15. Agora, eu vou comparar, então, a minha coluna do meio, meu número de dias, com o meu número de. Se eu e eu diminuo o número de dias em que vão ser realizadas as atividades, o que acontece com o número de pedreiros? Eu preciso aumentar o número de pedreiros para concluir essa obra. Então, aqui vocês podem ver que eu comentei. Na coluna, não necessariamente os números estão aumentando nessa ordem, mas a gente precisa aumentar, é uma interpretação do problema. Então, eu escrevo essa fração de forma inversamente proporcional, as setinhas estão em direções contrárias, então está inversamente proporcional ao meu número de dias. Eu tinha 30 sobre x, se é inversamente proporcional, eu vou ter 5 sobre 1. E agora eu só preciso resolver essa equação, que é uma equação matemática simples. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma simplificação. O 15 por 5, eu vou ter um resultado igual a e eu dividindo o 5 por 5 vai ser igual a 1. Eu faço a multiplicação, então 10 vezes 1, 10, igual a 30 sobre x. Multiplico de forma cruzada, 30 vezes 3, 90, e x vezes 10, 10x. 90 dividido por 10, 9. Então, nessas novas condições, com o número de horas que estão disponíveis, eu passo a aplicar 9 dias para concluir uma obra. Então, a gente descobriu uma grandeza que dependia de duas outras. A gente vai ver um outro exemplo agora. Bom, esse segundo exercício, então, um folheto enviado pela Sabesp informa que uma torneira, pingando 20 gotas por minuto, em 30 dias, ocasiona um desperdício de 100 litros de água. Na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 1.800 gotas por hora durante 50 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçados. Bom, vocês olhando para esse problema, qual é a primeira coisa que vocês acham que deve ser feito? Primeiro, antes ainda de estabelecer a relação entre as igualdades e montar aquela tabela, nós temos aqui uma diferença de unidades. Eu tenho uma torneira pingando em gotas por minuto, enquanto a outra está me dando em gotas por hora. Então, através de uma regra de 3 simples, eu preciso transformar uma dessas duas incógnitas de forma que elas estejam com a mesma unidade. Isso é feito através de uma regra de 3 simples. Então, eu tenho que a torneira na casa de Helena está pingando 1.800 gotas em uma hora. Uma hora possui 60 minutos. E eu quero saber, então, quantas gotas essa torneira pinga por minuto, sendo que, porque isso vai ser igual, então, a outra unidade do problema, que eram 20 gotas por minuto. Eu poderia também escolher transformar a outra unidade, enfim, mas o problema me pede quantos litros serão desperdiçados em 50 dias. Bom, eu faço essa multiplicação em cruz para determinar, então, quantas gotas pingam na casa de Helena por minuto. Eu tenho que x vezes 60 é igual a 1.800 vezes 1. Isso vai me dar um valor de 30 gotas por minuto. Agora, eu tenho, então, todas as minhas variáveis, todas as minhas grandezas com a mesma unidade. Então, na primeira situação, 20 gotas por minuto durante 30 dias, gerava um desperdício de 100 litros. As três grandezas aqui na primeira linha da tabela. Agora, eu tenho que
30 gotas por minuto era a quantidade de água que pingava na torneira da casa de Helena durante 50 dias. Eu quero saber quantos litros no total foram desperdiçados. Bom, eu vou pegar a minha coluna onde está presente a minha incógnita, o meu x, e eu vou estabelecer uma direção para a variação dessas grandezas. Elas podem estar aumentando ou diminuindo. Aqui eu escolhi que o meu número de litros desperdiçados estava diminuindo. Então, eu tenho que 6 sobre x vai ser igual. Agora, para que eu diminua, se eu tenho uma torneira pingando e eu quero que a quantidade de água desperdiçada diminua, o que eu vou ter que fazer com o meu número de dias? A quantidade de dias que essa torneira vai estar pingando também tem que diminuir. Então, eu tenho uma relação aqui diretamente proporcional. Então, os 100 litros desperdiçados, eles estão relacionados de forma direta, ou seja, o 30 fica na mesma direção, fica no numerador igual ao 100, dividido por 50, que é o número de dias. Ou seja, aqui, ó, diretamente proporcional, as duas frações são estabelecidas na mesma ordem, as flechinhas estão indicando na mesma direção. Agora, eu vou comparar aqui a minha coluna de litros, a coluna da direita, com a minha coluna da esquerda. Se eu quero diminuir o meu desperdício de água quando uma torneira está pingando, eu preciso diminuir o número de gotas que estão saindo dessa torneira. Ou seja, as duas faixinhas indicando que as grandezas estão diminuindo. Novamente, elas são diretamente proporcionais. Então, eu escrevo essa fração de forma diretamente proporcional, 20 dividido por 30. Então, agora eu vou resolver isso. Eu posso fazer algumas simplificações de forma a facilitar o cálculo. Eu divido 30 e 50 por 10, eu vou ter 1/5. Da mesma forma, eu divido 20 e 30 por 10, eu vou ter 2 sobre 1. Então, aqui é só uma simplificação para facilitar o cálculo. Depois disso, então, eu tenho que 100 sobre x vai ser igual a 2 sobre 5. Então, multiplicando em cruz, 2x vai ser igual a 500. E x vai ser igual a 250 litros. Então, nessas condições que estavam sendo apresentadas para a casa de Helena, o meu desperdício de água é de 250 litros. A única variação aqui em relação ao problema anterior foi, então, as unidades. É importante que vocês sempre verifiquem se todas as unidades dadas no problema estão concordando, se as unidades são iguais. Não pode ter uma coisa em metros, uma coisa em centímetros, por exemplo, se essas grandezas vão ser relacionadas. Seguindo, então, a gente vai ver alguns exercícios das provas anteriores do Enem. O que eu quero ressaltar até aqui é que o ponto mais importante para a resolução de problemas por regra de 3 composta é estabelecer a relação de proporcionalidade, se ela é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E isso vai depender da interpretação do problema. A gente vai ver agora que esses exercícios do Enem, geralmente, além de estabelecer essa relação de concordância, direta ou inversamente proporcional, eles têm algumas outras pegadinhas, assim, algumas outras continhas, algumas outras relações que precisam ser colocadas na tabela quando for montada, então, essa relação entre as grandezas. Esse primeiro exercício, de uma prova de 2012, então, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisa dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele vai ser dada por. Então, a gente precisa encontrar o peso dessa criança, a massa corporal. Nós temos aqui 3 variáveis: o número de gotas do remédio, a massa corporal da criança e a quantidade de horas. A gente vai montar uma tabela, então. Então, o meu número de gotas, a bula indica 5 gotas para cada 2 quilos a cada 8 horas.
a mãe da criança deu 30 gotas e a gente precisa descobrir qual era o peso, qual era a massa corporal dessa criança. Ou seja, e essas 30 gotas foram dadas também em 8 horas. Bom, aqui o meu número de horas é igual. Quando a gente tiver uma tabela com grandezas iguais, essa coluna ela pode simplesmente ser desconsiderada. Por quê? Porque vai haver uma simplificação, como eu coloquei aqui, para a gente poder entender. Mas aqui eu estabeleci, então, uma relação para a grandeza que eu desejo encontrar. Eu disse que ela está aumentando. Quando aumenta, que o número, que o peso da pessoa, que é a massa corporal dessa criança, está aumentando. Se eu tenho que dar 5 gotas para cada 2 quilos e eu estou aumentando o número de quilos, a quantidade de massa da criança, eu também preciso aumentar o número de gotas, ou seja, uma relação diretamente proporcional. A questão das horas é indiferente, porque as duas situações aconteceram de 8 em 8 horas, então eu não preciso estabelecer uma relação aqui de proporcionalidade. Por quê? Porque quando eu escrever essa fração, 8 sobre 8, eu posso simplificar, que vai me resultar em 1. Bom, se eu simplifiquei isso aqui, eu tenho uma relação aqui diretamente proporcional. Então, eu tenho que 5 sobre 30 vai ser igual a 2 sobre x. As linhas continuam representadas aqui nas frações, ou seja, está na mesma linha. Aqui está na mesma linha aqui, porque é diretamente proporcional. Se vocês observarem, isso aqui nada mais é do que uma regra de 3 simples. Eu faço uma multiplicação em cruz, 30 por 2 e 5 vezes x, ou seja, 60 é igual a 5x. E x vai ser igual a 12. Então, a criança tem uma massa corporal de 12 quilos, que é a letra A, corresponde à resposta da letra A do problema. Aqui também, o que a gente pode ver é que a gente pode utilizar essa forma de resolução para resolver regra de 3 simples quando a gente tiver alguma dúvida, quando não ficar claro como essas variáveis estão se relacionando entre si, essas grandezas. No exemplo anterior, a gente fez aquela transformação de unidade, de horas e minutos, na forma de uma regra de 3. Mas não estabelecemos dessa forma. Também pode ser feito assim, se vocês acharem mais fácil. Agora, um segundo exercício do Enem na prova de 2017, e esse, então, requer um pouquinho mais de interpretação, ele é um pouquinho mais complexo do que o anterior. A gente vai fazer ele juntos. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Ou seja, aqui eu tenho uma primeira informação. As minhas máquinas trabalham 6 horas, sem parar. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Então, 6 horas de trabalho, 30 minutos paradas. Se alguma máquina precisar de manutenção, precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, foram produzidos 6.000 itens. Mas, na manutenção, observou-se que uma das máquinas precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada de manutenção de esgotamento. E o que o problema quer saber é em que horário essa manutenção de esgotamento começou. Bom, vamos ver aqui quais são as nossas variáveis. Nós temos o número de horas, a quantidade de máquinas, que eram inicialmente 4, e na minha segunda situação passaram a ser 3, porque uma ficou parada após a manutenção durante todo o período de trabalho. E a quantidade de itens, então, horas, itens e o tempo de trabalho, e o número de máquinas, desculpa. Então, como é que a gente vai montar? Tem uma única fórmula. Bom, eu quero descobrir quanto tempo minhas 3 máquinas levaram para produzir o que estava faltando dos itens. Eu queria
produzir um total de 9.000 itens. E eu tinha 4 máquinas que trabalharam durante 6 horas e produziram 6.000 itens. Depois disso, 3 máquinas finalizaram a produção de 9 itens. Quando chegasse a esses 3.000 itens, as máquinas vão ser paradas novamente. E eu quero saber a que hora que isso vai acontecer. Então, o meu X. Bom, eu estabeleci aqui que o meu número de horas trabalhadas está diminuindo. Se eu diminuo o tempo que uma máquina trabalha, eu também vou diminuir o tempo, desculpa, a quantidade de itens que são produzidos. Uma máquina trabalhando por menos tempo vai produzir menos itens. Bom, isso aqui é uma relação diretamente proporcional. 6 sobre x, sozinho desse lado da igualdade, vai ser igual a 6.000 itens dividido por 3.000 itens, diretamente proporcional. Bom, agora aqui, se eu diminuo o número de horas, diminuo o número de horas, mas eu quero seguir produzindo a maior quantidade possível, o que eu preciso fazer com o número de máquinas? Eu preciso aumentar o número de máquinas. Ou seja, eu tenho uma relação inversamente proporcional. Se eu quero trabalhar menos horas, eu preciso de mais máquinas. Então, aqui, em relação ao 6 sobre x, essa coluna aqui é inversamente proporcional. Então, é 3 sobre 4. Se fosse diretamente proporcional, seria 4 sobre 3. Agora, eu preciso resolver, então, essa equação de forma a encontrar o x. Eu posso cortar aqui os números, a quantidade de zeros que está no numerador e no denominador. Então, eu tenho que 3 quartos multiplica 6 terços, e isso é igual a 6 sobre x. Eu posso simplificar aqui o 6 com o 3, ou o 3 com o 3, enfim, posso fazer essas simplificações. Eu divido esse aqui, então eu fiquei com 1 e 1. De 4 e 6 por 2, eu fiquei com 2 e 3. Então, 1 meio vezes 3 é igual a 6 sobre x. 3 dividido por 2, 3 meios, é igual a 6 sobre x. Então, eu tenho aqui que 3x é igual a 12. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, eu achei que o meu tempo aqui, o meu x, é 4 horas. Eu sei que as minhas 4 máquinas trabalharam por 6 horas e as minhas 3 máquinas trabalharam por 4 horas, produzindo essas quantidades. Mas não é isso que o problema está me perguntando. O problema está perguntando que hora que iniciou a manutenção de esgotamento, e a gente sabe que essa manutenção se iniciou exatamente no momento em que foi finalizada a produção dos 9.000 itens. Então, o problema me dizia que a produção começou às 8 horas e durou 6 horas com 4 máquinas. Então, das 8 horas, se eu somar 6 horas, vão ser 14 horas. Durante esse tempo, foram produzidos 6.000 itens. Aqui eu tinha uma parada de 30 minutos, onde todas as máquinas estavam em manutenção, ou seja, não houve nenhuma produção durante esses 30 minutos. Então, a segunda etapa de produção se iniciou às 14h30. Nessa etapa, eram 3 máquinas que produziram 3.000 itens e levaram para isso 4 horas. Então, eu tenho aqui, a partir das 14h30, mais 4 horas, ou seja, 18h30. 18h30 foi finalizada a produção dos 9.000 itens e foi iniciada, então, a manutenção de esgotamento. A minha resposta é 18 horas e 30 minutos, ou seja, a letra B. A gente pode ver que esse exercício já requer uma interpretação um pouquinho maior do que o anterior. A gente não pode esquecer, então, desses 30 minutos de parada antes de iniciar, então, a produção dos itens restantes. A gente precisa ver que aqueles 9.000 itens necessários, primeiro foram produzidos 6.000, então a gente tem que prestar atenção para não colocar aqui os 9.000, e sim os 6.000 produzidos naquelas 6 horas por aquelas 4 máquinas, e a gente precisava chegar a 9.000, mas aqui, então, é a diferença do que já tinha sido produzido, 3.000. Então, as maiores dificuldades, assim, desse problema, elas estão nas interpretações. A gente precisa prestar bastante atenção para não perder nenhum desses detalhes.
Seguindo, então, novamente, um exercício das provas do Enem, agora de 2009, uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia, nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo que o ritmo de coleta tenha sido mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Bom, aqui a gente precisa interpretar novamente. Quais são as minhas variáveis? Eu tenho número de dias, número de horas, eu tenho... Mas o meu número de dias, ele não entra como uma variável. O meu número de dias aqui, ele está me dizendo que nos primeiros 10 dias, então foram 10 alunos, 20 alunos. Nos primeiros 10 dias foram 20 alunos, trabalhando 3 horas diárias. E depois, 30 novos alunos, ou seja, a minha quantidade de alunos não passa a ser 30, e sim 50. 30 somados àqueles 20 que já estavam trabalhando anteriormente. Como que eu vou relacionar, então, esses 12 quilos aqui com a quantidade de dias? Vamos ver aqui no próximo slide, na tabela. Então, aqui eu já não tenho 3 grandezas, como nos exemplos anteriores, eu tenho 4. Eu tenho dias, horas, quantidade de alimentos e número de quilos de alimentos e número de alunos. Bom, eu tinha 20 alunos trabalhando inicialmente e esses 20 alunos trabalharam por 10 dias durante 3 horas, então aqui está tranquilinho. E eles juntaram 12 quilos por dia. Então, eu tenho que lembrar dessa multiplicação, 12 quilos por dia vezes 10 dias. Eles juntaram, nesse período, 120 quilos de alimentos. Então, depois disso, devido a esses resultados positivos, 30 novos alunos se juntaram aos que já faziam parte. Então, eu tenho 50 alunos no total. Eu tenho 30 mais os 20 que já estavam trabalhando anteriormente. Eu quero saber qual a quantidade de alimentos que eles conseguiram juntar, se eles trabalharam por 4 horas por dia até o final da campanha. Eu sei que a campanha durava 30 dias, o problema me deu esse dado, então eu tenho que... então, eu já tinham transcorrido os 10 dias, então sobraram 20 dias para esses 50 alunos trabalharem. Bom, eu vou começar aqui, então, a estabelecer a minha relação de proporcionalidade. Esse aqui eu comecei aqui pelo número de alunos. Desculpa, eu estabeleci que o meu número de alunos estava aumentando. Então, eu aumentei meu número de alunos. O que eu escolho para colocar essa relação inicial, que eu posso escolher, que pode ser aumentando ou diminuindo, vai ser sempre o que está sozinho de um lado da igualdade. Então, 20 sobre 50 é o que eu vou utilizar, essa aqui, para estabelecer a minha relação de proporcionalidade. Bom, se eu estou fazendo uma campanha para arrecadar alimentos e o meu número de alunos aumenta, isso quer dizer que a minha quantidade de alimentos também vai aumentar. Agora, eu vou comparar, então, essa coluna apenas ao meu número de horas. Se eu tenho mais pessoas arrecadando alimentos, eu vou precisar de mais ou menos horas. Eu vou precisar de menos horas trabalhadas. Então, aqui o meu número de horas trabalhadas diminui, se comparado se relacionado, então, ao número de alunos que está trabalhando, ou seja, inversamente proporcional. Agora, se eu tenho mais alunos trabalhando, arrecadando alimentos, e esses alunos vão precisar trabalhar mais ou menos dias. Se eu tenho mais pessoas, quer dizer que essas pessoas vão ter que trabalhar por menos tempo. Então, agora eu tenho relações de proporcionalidades estabelecidas e eu vou escrever elas aqui na minha relação de proporção. Então, 20 sobre 50. As duas primeiras colunas são diretamente proporcionais. As flechinhas estão apontando na mesma direção. Então, 20 sobre 50 é igual a 120 sobre x, diretamente proporcional. Mesma linha aqui. Agora,
20 sobre 50 com o número de horas é inversamente proporcional. Ou seja, o que estava na mesma linha, passa a ser invertido. Não fica mais na mesma linha. Então, 4 sobre 3. Agora, a minha coluna de meu número de alunos comparado ao meu número de dias, novamente, inversamente proporcional. Então, o que estava na mesma linha aqui não vai mais estar na mesma linha aqui. Ou seja, 20 dividido por 10. Aqui eu posso fazer algumas simplificações. Então, eu vou dividir o 20 e o 50 por 10. Eu fico com 2 quintos, igual a 120 sobre x, que multiplica 4 terços, e aqui novamente fiz uma simplificação. 20 sobre 10 é igual a 2 sobre 1. Bem, então, 2 quintos vai ser igual a 120 sobre x. Eu efetuei essa multiplicação aqui, 8 sobre 3. Bom, aqui eu tenho, então, agora, 2 quintos vai ser igual, aqui novamente uma simplificação. 120 dividido por 3 é igual a 40. 3 dividido por 3 é igual a 1. 2 quintos é igual a 40 sobre x, que multiplica 8 sobre 1. Então, 2 quintos é igual a 320, 4 vezes 8, 32, 320 sobre x. E eu multiplico de forma cruzada, 2x é igual a 1.600 quilos. Então, o meu x é igual a 800 quilos de alimento. Aqui, se a gente voltar aqui no exercício anterior, a gente vai ver que 800 quilos é uma das opções de resposta. Mas o que o problema está me questionando? Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha sido mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria D. Então, aqui tem uma pegadinha. O que eu encontrei aqui foi a quantidade de alimentos arrecadados durante esse período aqui, ó, que eu não conhecia. Então, nos últimos 20 dias da campanha, foram arrecadados 800 quilos. Nos primeiros 10 dias, foram arrecadados 120 quilos, que o problema já tinha me dito. Então, o meu total vai ser 120 mais 800, igual a 920 quilos. A letra A, e não a letra B, que foi o valor que eu encontrei para o meu X. Novamente, uma questão de interpretação e de atenção no problema. Bom, mas um último exercício para finalizar, novamente numa prova do Enem de 2009. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade para 500 metros cúbicos, cujo escoamento deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no reservatório serão idênticos aos do já existente, e o que eu quero saber, então, é quantos ralos terão que ser instalados nesse novo reservatório para que ocorra o escoamento. Então, o que a gente tem aqui? Vamos ver quais são as nossas grandezas. A capacidade do reservatório, 900 metros cúbicos e 500 metros cúbicos. No primeiro reservatório, de 900 metros cúbicos, eu tenho 6 ralos e eu tenho que a quantidade de horas é 6 horas. E agora, então, eu tenho as minhas variáveis. O número de ralos, capacidade de armazenamento de água do reservatório e número de horas em que eu preciso que ele seja esvaziado. São essas as 3 variáveis desse problema, as 3 grandezas. Bom, então aqui, tenho capacidade. Primeiro tinha 900 e depois eu passei para 500 metros cúbicos. Quando eu tinha 900 metros cúbicos, eu tinha 6 ralos que levavam 6 horas para escoar toda essa água. Agora, eu vou com 500 metros cúbicos e eu quero que ele seja esvaziado em 4 horas. Quantos ralos eu vou precisar para que isso aconteça? Bom, aqui eu escolhi, lembrando que vocês podem escolher se essa relação vai estar aumentando ou diminuindo. Eu escolhi que meu número de ralos vai aumentar.
Isso não necessariamente é verdade, isso é uma atribuição, mas ela serve para relacionar com as outras grandezas. Então, eu estou aumentando o meu número de ralos. Quando eu aumento o meu número de ralos, só um minutinho que caiu aqui, vou pedir para o Lucas me liberar de novo. Bom, retomando então. Se eu aumento o meu número de ralos, eu posso, então, ter mais água no meu reservatório. Posso aumentar a capacidade do meu reservatório. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. E agora, se eu comparar, então, a coluna do meu número de ralos apenas com o meu número de horas, se eu tenho mais ralos, eu vou levar menos tempo para escoar essa água. Então, eu tenho essa relação como inversamente proporcional. Aqui, então, eu vou então escrever isso aqui na minha relação de proporção. Eu tinha inicialmente 900. Primeiro eu escrevo aqui então a coluna que eu atribuí como padrão para comparar as outras desse lado da igualdade, 6 dividido por x. Essa coluna de ralos, ela é diretamente proporcional à capacidade de armazenamento do reservatório, ou seja, 900 dividido por 500, que estava na mesma linha, continua aqui na mesma linha. E ela é inversamente proporcional ao meu número de horas necessárias para o escoamento. Ou seja, as grandezas não estão mais na mesma linha, e sim em linhas inversas, inversamente proporcional. Ou seja, eu tenho 4 sobre 6. Agora, novamente, basta resolver essa equação para encontrar o valor de x. 900 e 500 dividido por 100, então vão ser 9 quintos. Isso multiplica 4 sextos e vai ser igual a 6 sobre x. Aqui eu posso fazer uma nova simplificação, dividir por 3 o 9 e o 6, então eu tenho que 3 quintos vão ser igual a 4 meios, multiplicando 4 meios, vão ser igual a 6 sobre x. Eu efetuo essa multiplicação, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 5, 10. Eu ainda poderia ter simplificado aqui o 2 e o 4, mas foi uma escolha. Vocês trabalham da forma que vocês acharem mais fácil, fazendo ou não essas simplificações. Geralmente, elas facilitam os cálculos. Então, eu tenho que 12x é igual a 60. Ou seja, 60 dividido por 12 é igual a 5. O que quer me dizer que nessas novas condições, então, de capacidade do reservatório e de horas que eu desejo que a água seja escoada, eu vou precisar de 5 ralos. Então, eu finalizo por aqui com os exercícios. Eu quero ressaltar para vocês, então, que a resolução dos problemas por regra de 3 composta, a questão toda da resolução está, a questão mais difícil, assim, é estabelecer as relações de proporcionalidade, é pensar o que vai acontecer com uma grandeza quando estiver variando a outra. E isso não necessariamente acontece de acordo com os números da tabela. Lembrar que fisicamente a interpretação do programa, não tem nada a ver com a forma como estão escritos os números aqui na tabela. Por exemplo, aqui 6 e 4 está diminuindo, mas eu poderia estar fazendo o contrário. E outra coisa é estar bem atento ao que o problema está questionando, as grandezas, se elas precisam ser transformadas, unidades para outras unidades, para que tudo esteja na mesma unidade. E também, como esses problemas anteriores, quando que eu preciso fazer alguma multiplicação ou alguma... Por exemplo, aqui eu precisava multiplicar pelos 10 dias para poder relacionar aos 20 alunos. E as questões do Enem geralmente têm esse tipo de apresentação, assim, quase nunca é uma resposta direta, elas exigem um pouquinho mais de interpretação. Então, é ler com atenção, estabelecer as relações de proporcionalidade e, a partir disso, a conta é uma matemática bastante simples. E essas questões costumam aparecer bastante, não apenas nas provas do Enem, mas em outras situações como concursos públicos e algumas provas de vestibulares também, que ainda acontece. Eu agradeço a atenção de vocês e eu fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira rever
dos exercícios apresentados hoje. Se não, ficamos por aqui.